Olá, olá, boa noite. Estamos começando a nossa live com o presidente do CNOR, Tenente Rogério Vasconcelos. Vou tentar fazer a conexão aqui agora com ele. Já está aqui convidado. Aqui a gente já está com o Alex Loureiro, aqui conosco. Doutor Rodolfo Cavuzzi. Já estamos conectados já com... Deixa eu tentar aqui ver. Com o Rogério. Aqui também Antônio Carlos Castilho está com a gente. Alex Loureiro. Ok. À medida que a gente for, à medida que a gente for conversando, a gente vai tentando registrar também as pessoas que estão entrando. Franklin também está aqui. E o Tenente Rogério já está conosco. Vamos lá. Rogério, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo aí? Tá Tá ouvindo dando pra bem? me ouvir? Tô ouvindo bem você também. Agora deixa eu ver. Parece que Então, eu beleza. tô. Minha imagem está cortada aí ou tá normal? A sua careca não tá aparecendo, não. Eu não posso ficar aqui sem ver a sua careca de jornalista. Jornalística. Vamos ver aqui agora. Deixa eu ver aqui. Acho que melhorou agora, né? Tá legal. Tá bom. Agora, peraí aqui. Tá. Pronto. Essas lives é Então ruim porque vamos a gente lá. tem que fazer de óculos, né? Depois que passa dos 40, essas lives a gente tem que fazer de óculos. Então, não tem jeito. É, para poder ler, o pessoal que está entrando aqui tá passando rápido, eu não estou conseguindo, mas aqui Lins também está aqui com a É o gente. Luciano da minha turma de Recife. Grande Tenente Luciano, de Artilharia 94 do CPE do Recife. Grande abraço, Luciano. Aí, ó. Ok. Então vamos começar, né? A gente já estamos aqui, já estou vendo aqui 10 pessoas. Heloísio, Kleber Duarte entrou também, está acenando aqui. Vamos começar então, né? Bom, eu queria primeiro dizer que essa é a primeira live do nosso site, né? Observatório Militar do Brasil, né? Esse site foi criado agora dia 7 de setembro, foi lançado, foi colocado no ar dia 7 de setembro, com o objetivo de ser um canal assim para esse segmento militar, para a gente tratar das notícias do segmento militar, né? O meu nome é Pedro Tinoco, eu sou jornalista profissional, estudei na Universidade Federal de Pernambuco, aqui no Recife. Trabalhei no Jornal do Comércio, no Diário de Pernambuco e outras instituições. E há quase 4 anos, eu venho desenvolvendo alguns projetos individuais, né, pessoais, aí com alguns sites. Um deles é o Observatório de Olinda, que eu já convido o pessoal que está nos acompanhando também a conhecer, o Observatório de Olinda. E o mais recente é esse, o Observatório Militar do Brasil, né, que a gente está tendo uma satisfação muito grande de estar fazendo, porque além de jornalista, eu também sou oficial R2, né, fiz o curso de comunicações, da Arma de Comunicações no CPUR, em 1992, tenho muito orgulho de ter passado pelas fileiras do Exército. E aí a gente vai conversar um pouco exatamente sobre isso, sobre essa relação, sobre essa vinculação, né, que a gente sempre, que a gente mantém depois que a gente passa por lá, né? Então, feita aí essa breve apresentação minha, inclusive porque essa é a primeira live, né, que a gente tá promovendo, né? Eu queria falar um pouco do nosso convidado também, que é o Tenente Rogério Vasconcelos, né, que é advogado, primeiro tenente R2, né? Ele ocupou já algumas funções na AORE, né, na Associação dos Oficiais da Reserva do Recife, como acho que secretário e outras funções, além de ter exercido com muito brilhantismo a presidência da AORE, né? Inclusive, após esse mandato dele na AORE, ele terminou sendo
se habilitando, digamos assim, para assumir a função que ele está no momento, que é o presidente do Conselho Nacional dos Oficiais da Reserva, né, que congrega aí todas as associações de oficiais espalhadas pelo Brasil, né? Então, passo já a bola para ele, perguntando se eu esqueci alguma coisa, né? Advogado, primeiro-tenente, ex-presidente da ORE e finalizando aí o mandato como presidente do CNOR, né? O Conselho Nacional de Oficiais da Reserva. Eu esqueci aí de alguma coisa no seu currículo ou é Esqueceu, meu isso amigo, mesmo? eterno. Esqueceu, eterno servidor. Estamos aqui para servir. É isso. E dá boa noite e boas-vindas a todo o pessoal das AORES do Brasil todo, né? Estou vendo que está entrando muita gente das AORES aqui, muitos R2 do Brasil inteiro. Natal, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo. Tem muita gente nos assistindo aqui. Particularmente, parabenizar todos, né, pelo dia do Oficial R2, hoje, dia 4 de novembro, dia do nascimento do Correia Lima, do Coronel Correia Lima, Tenente Coronel Correia Lima, que foi o precursor e foi o fundador e idealizador dos órgãos de formação de oficiais da reserva aqui no Brasil em 1927. Então, é homenagem ao nascimento do patrono dos órgãos de formação. Hoje se comemora, desde 2006, que foi uma portaria do comandante do Exército, General Albuquerque, na época comandante do Exército, baixou uma portaria atendendo uma solicitação do CNOR, né, do nosso Conselho Nacional, para instituir o Dia Nacional do Oficial R2. Então, parabéns a todos os aspirantes e oficiais R2 pela data de hoje, independente da idade, independente do tempo. É isso. Isso que você falou é uma coisa interessante, né? Porque eu, por exemplo, fiz o curso em 1992, né? E a gente, através das associações, a gente termina se relacionando e fazendo novos amigos de todas as gerações, né? Então a gente, aqui na ORE Recife, por exemplo, a gente tem o tenente, o médico, que ele tem 80 anos, né? Eu esqueci o nome dele agora. O médico aqui Aqui, em Recife. Ah, o Tenente Dantas, ele está online, o inclusive, aí. sim, o Tem quase 80 tenente anos, tem quase 80 anos. Olha ele se apresentando aí. Tenente Dantas, Aura em Olha Recife, aqui, olha ele se Tenente apresentando. Dantas, Aori Recife, que é um exemplo para nós, né? Porque ele está aí já com essa idade, mas ele não, por exemplo, ele não deixa de ir o exercício no terreno, né? Que se faz anualmente lá no Ciminic. Eterno E é vibrador, é sempre o aluno, o estagiário 01 sempre, né? exatamente. E é um exemplo para a gente, né? E eu trago ele como para fazer dar essa exemplificação, porque a gente, através das associações, a gente termina se relacionando com pessoas de outras turmas, de anos anteriores, né? E isso forma um elo assim muito forte, né? Nessa Sim, com certeza. Com certeza. Nesse vínculo, não só com a nossa turma, né? Com o ano que a gente exerceu, mas depois a gente termina também se atrelando e fortalecendo essa amizade com o pessoal de turmas anteriores, porque a gente tem esse algo comum que nos faz assim, que faz essa liga, né? Essa união entre todos Eu costumo nós. dizer que é uma grande maçonaria, né? Sem avental, né? É uma grande Sim. maçonaria. Essa verve verde-oliva, esse laço forte verde-oliva que tem que é incutido, que é internalizado no sangue da gente já com 19 anos de idade, né? Quando a gente está no CPUR ou NPUR, ou um pouco mais velho, quando a gente está como OTT, né? Na formação do EST ou do EAS para os MFDV, que são os da área de saúde, e fica para a vida toda. Tantas amizades ficam para a vida toda, como essa irmandade que eu costumo chamar de grande maçonaria R2, que a gente ainda não aprendeu a valorizar e aproveitar essa irmandade que a gente tem em prol de nós mesmos. Então a gente fica procurando sempre ser valorizado, né? Desde a ativa, a gente fica com aquela, porque a gente só tira serviço, porque a gente é oficial rolha, que só tapa buraco, mas a gente não para se valorizar. Enquanto a gente perde tempo procurando ser valorizado, a gente não para se valorizar. Se a gente soubesse se valorizar, nós aproveitaríamos muito essa ferramenta que existe, chamada Sistema CNOR e a ORES, quase 40 em todo o Brasil, para que nos fortalecêssemos e pudéssemos realmente nos valorizar como um grupo coeso e como uma tropa organizada, né? Para o bem do Brasil e para o bem de nós mesmos. Falo muito isso. Rogério, falando em valorizar, assim, no nosso site, assim, quem está acompanhando o Observatório Militar,
A gente tem batido muito numa tecla de tem uma outra parcela, né, que fez parte do Exército Brasileiro e que muitas vezes não tem a devida valorização. Eu vou tentar mostrar um ícone aqui para ver se a Ah, gente. Sobre a questão de valorização, eu acho que a gente tem que sempre recordar isso aqui. sem dúvida, a FEB, Força Expedicionária Brasileira, sem dúvida. A Força Expedicionária Brasileira. Então, eu tenho feito várias matérias, né, mostrando ainda aqueles que quase centenários, né, ou alguns já centenários que estão aí, que foram os verdadeiros heróis do Brasil, né? O Brasil carente de heróis, um país assim onde a gente sabe de muitas dificuldades, né, corrupção, todos esses problemas que a gente conhece. E a gente teve esses heróis que são símbolos, né? São símbolos que eu acho que não podem ser jamais esquecidos e a gente tem registrado lá também a importância deles, né? Hoje, quando se fala É, aí, hoje só complementando, se fala em movimentos, eu acho engraçado quando se fala em movimentos antifascistas, que eu digo são os movimentos de Facebook, né? E de sofá, movimentos antifascistas que a gente são, vê são, hoje, são os indignados de WhatsApp, né? Tem muitos, né? Não sai da cadeira. Exatamente. Aí a gente tem os verdadeiros heróis, né, que lutaram contra o fascismo e contra o nazismo e a favor da Sim. democracia. Eu acho que eles é que merecem esse título, né, de heróis e de antifascistas, antinazistas e democratas, né, porque deram a Sem dúvida, vida. porque eles foram lá defender uma coisa que é, né, num país, num continente que não eram deles, num país que não era o deles, e foram altamente elogiados por onde passaram. A Itália até hoje reverencia a FEB muito mais do que o Brasil. Isso. Então, a canção do Espírito é muito complicado, mas a questão da desvalorização da FEB passa por uma outra questão histórica, da Getúlio Vargas, que extinguiu a FEB ainda na Itália, né? Então, assim, o Getúlio Vargas, enfim, é uma coisa histórica que só entrou na guerra por pressão dos aliados e pressão da própria população brasileira, porque estavam no nosso litoral aqui, afundando os navios, os submarinos alemães afundando os navios, corpos chegando nas praias de Sergipe, lá, dos navios que foram afundados pela Alemanha, pelo nazismo, e o Getúlio Vargas naquela posição sempre de neutralidade, até que com a pressão dos Estados Unidos e a pressão da própria população, ele acabou declarando guerra em 42, em 43 foi instituir a FEB, né? E em 44 foi que a FEB foi para a Itália. Então, a campanha da Itália, a participação do Brasil na FEB, na campanha da Itália, é uma coisa que os próprios italianos ovacionam e a gente aqui não sabe metade. A gente acha que o pessoal foi para brincar lá, e o pessoal teve altas vitórias. Teve um militar brasileiro, um oficial brasileiro da FEB, que foi condecorado com uma medalha de bravura americana, do governo americano, que É nenhum isso que eu outro queria que você brasileiro teve. falasse. Que nenhum outro brasileiro Queria. teve e tem até hoje. É a segunda maior medalha de bravura do governo americano, que é a Distinguished Service Cross, que é a Cruz dos Serviços Notáveis do governo dos Estados Unidos. E foi o Major Apollo Heskey, como na época Tenente Apollo Heskey, formado na turma de 1939 do CPUR do Rio de Janeiro, foi o grande destaque da Força Expedicionária Brasileira. Ou seja, se já não se valoriza a FEB, muito menos o oficial R2 que teve lá, é muito complicado. A gente tem que aprender mais a se valorizar. O próprio Brasil tem que aprender mais a se valorizar. Passa por uma questão histórica de baixa autoestima, enfim, são vários aspectos históricos aí que contribuem. Eu queria justamente que você falasse um pouco sobre isso, né? A gente tem o Major Apollo Heskey e tem outros oficiais, né, formados pelos CPORs que também tiveram participação destacada, não é, na Segunda Guerra Mundial, não é? Sim, teve o Tenente Sabino, que foi o que criou a Tenente R2 Sabino, se não me engano, do CPUR de Curitiba, não, de Belo Horizonte, que criou a Polícia do Exército, que existe hoje. Foi ele que criou na Segunda Guerra Mundial o pelotão de Polícia do Exército, que virou companhia e que virou o Batalhão de Polícia do Exército do Brasil. Então foi na FEB que foi criada por esse Tenente Sabino, o R2. O outro tenente da PE, da Polícia do Exército, o Tenente Arantes, né, que na década de 70, 80 criou
a pirâmide humana, aquela famosa pirâmide humana que é colocada nas motociclistas, nas motos, pelos motociclistas, é feito pelos motociclistas nas motos da Polícia do Exército, e bateu recorde mundial essa pirâmide humana, e na década de 80 e 90, e o fundador da pirâmide, o idealizador, foi um tenente R2, tenente Arantes. Tem o tenente Apollo Hess, tem vários outros valores que ninguém cita, e a gente tem que ficar girando essa manivela para que esse pessoal seja valorizado, né? Para que mostrando os nossos valores, que nós nos valorizamos. Isso. Eu queria registrar aqui, dar boa noite a Marta de Paula, né, que está nos acompanhando, Dr. Paulo Pacheco, que também é dentista, né, estudou comigo no Colégio Americano Batista aqui, e o pessoal está entrando aí Eu queria para também, acompanhar. dar boa noite aqui, agradecer a presença do meu vice-presidente, o primeiro vice-presidente da minha gestão, o tenente Fernando de Manaus aí, né, o pessoal de Sergipe, o presidente Loureiro aí de Sergipe, né, o Navarro de Natal e vários outros aí, o próprio Dantas daqui de Recife também, vários outros que estão entrando aí, acompanhando a gente. Aqui Chico Magalhães, Felipe Bosch, Tiago Cirne, Carlos Bezerra. Bom, o Mi, isso aí. Navarro entrou agora, enfim, o pessoal que está chegando, Marques, né? Mas, bom, queria, ainda nessa parte, assim, das recordações, né? Eu queria mostrar outra coisa aqui, um documento já com perto de 29 anos, também de idade, algumas relíquias que eu guardo aqui num baúzinho, né? Aqui é a minha carta, cadê? Rapaz, a carteira da Associação dos Ex-Alunos do CPUR. Eu tenho dessa também. Também, da década de 90. Aqui a minha identidade número 194, assinada pelo nosso querido presidente Cláudio Borba, né? Exatamente. Tá aqui, Somente ele e Getúlio Vargas ficaram 15 anos na presidência. Aí vou mostrar ele ficou outra na presidência coisa de 90 a 2005. Vou mostrar aqui também esse aqui da minha Setorial arma, da né? Das comunicações. comunicações, também é da original, meu, de 1992. E aqui, que eu guardo também, as platinas, né? Sim, estrela de aspirante. As platinas de aspirante, né? Tem outras coisas aqui ao longo da conversa, pode ser que a gente vá mostrando. Rapaz, eu fiquei sabendo que o Instagram aumentou de 1 hora as lives para 4 horas. Eu não dou conta não, viu? A gente vai acabar. Mas é isso, Tinoco. A questão do Apollo Hess é emblemática, né? O Apollo Hess, na turma de 1979, a vitória dele em La Serra rendeu ele ferido sob forte fogo nazista e ficou lá mantendo a posição até conseguir conquistar a posição que ele estava ferido, ficou lá até o fim, e o governo americano exaltou no próprio velório, no próprio sepultamento dele, em 1999, ele já cego, né, por diabetes e tudo, já tinha contato com o pessoal da ORI do Rio de Janeiro. O governo americano mandou um oficial da Marinha, a embaixada dos Estados Unidos, ao velório dele, e o oficial americano falou: eu não entendo vocês aqui, que um oficial como esse, condecorado como esse aí, ele teria todas as honras e homenagens durante toda a vida, e nem no sepultamento o governo brasileiro enviou nada, ninguém para reverenciar o herói, né? Se já ele em vida não era reverenciado, outros países, o país aliado lá, vem homenagear o nosso herói, e aqui não foi homenageado, enfim. Questões históricas e de valorização. E a gente tem que quebrar isso aí aos poucos e com toda a inteligência emocional do mundo. Isso. Bom, vamos tentar entrar agora no foco aí das experiências, né, do que o CPUR traz para a gente, né, como cidadão, né? E eu queria perguntar a você o seguinte: você é o ex-aluno do CPUR do Recife, né? E
eu queria lhe perguntar assim, o que essa experiência do CPUR trouxe para você na sua vida, lá durante a formação como aluno, depois você serviu, né? E Sim. posteriormente na sua vida civil, né? Você tem dado alguns depoimentos sobre a importância, né, desse período, né, que a gente passa aí entre 19 e 20 anos de idade e que deixa algumas marcas, né, para o resto da vida da gente. Os valores que a gente adquire na caserna é como todos que estão assistindo aí, como você, inclusive, você, quando sai do Exército ou sai do CPUR, você se sente não melhor nem pior do que ninguém, se sente diferente, diferenciado. Você entra numa empresa, em qualquer meio que você está profissional, você sente que você tem um quê diferente dos outros, porque aqueles valores, aquela noção de responsabilidade, né, de espírito de corpo, de liderança, fica intrínseco, fica muito internalizado na gente, e com qualquer dinâmica de grupo, de qualquer empresa, você se destaca. Eu, como vários outros, passamos por dinâmica de grupo de empresa, e mesmo sem conhecer, porque eu era oficial de intendência no quartel de infantaria. Então, a minha vida foi almox, licitação, rancho e tesouraria. Então, a área jurídica mesmo, enquanto o pessoal da minha turma da faculdade estava estagiando na escritório de advocacia, eu não estava, eu estava no quartel. Então, quando saiu de lá e foi procurar em colocação profissional em empresa, passei por uma dinâmica de grupo de 12 pessoas. Eu falei, eu estou aqui brincando, porque eu nunca vou passar nisso aqui. Era uma empresa grande, uma indústria farmacêutica grande, lá em Anápolis, Goiás. E eu não vou passar nunca aqui, eu sem experiência jurídica nenhuma, só de licitação e contrato aqui. Mas vamos lá, né? Aí fui, aquele que a gente chama a tranquilidade do ignorante, né? Eu tenho a tranquilidade do que sabe muito e tenho a tranquilidade do que não sabe nada, fecha a prova e entrega, né? E vamos lá. Aí na dinâmica de grupo foram colocadas várias situações, problemas, e eu sempre que coordenava o grupo e achava a solução. Não, só discutindo lá e cá. Não, o que é isso aqui? A gente quer procurar o quê? Vamos lá, vamos organizar. Aí eu dava a resposta para a psicóloga. Não, a resposta é essa. Ela foi anotando. Eu sei que de 12 pessoas para o. Tinha gente lá com pasta de escritório de advocacia famoso de Goiás e tudo. Então, fui passando. A seleção durou 4 meses. E dessas 12 pessoas foram diminuindo, de 12 para 9, de 9 para 6, de 6 para 3. Eu falei, opa, acabou a brincadeira, né? Estou quase sendo contratado. Então, aí liguei para Recife aí, informando que, olha, não vai, estou saindo do exército aqui agora, mas eu acho que não vai, tem a possibilidade de eu não voltar. Enfim, para encurtar a história, fui contratado e para cargo de advogado júnior, né? E depois que eu já estava contratado, eu conversei com a psicóloga lá dentro já. Porque naquela dinâmica de grupo, vocês me contrataram, se tinha tanta gente com conhecimento jurídico muito maior do que o meu, e tanta experiência mais do que a minha na área jurídica. Ela falou para mim, pelo seu perfil, porque a tarefa se aprende, o perfil é da pessoa. Então, seu perfil de liderança, de organização e de controle, e de gerir as pessoas ali, se destacou dos outros. Então, você foi contratado pelo perfil. A tarefa você vai aprender. E, porra. Então, essa é uma experiência minha que retrata a experiência de várias pessoas no Brasil inteiro, de vários R2 no Brasil inteiro, que se sentem diferenciados pelos valores que carregam, né? Inclusive você deve sentir isso. Você está com esse sorriso de soslaio aí, mas sabe que sente isso. Ou não? Não, também, eu vou contar que eu contei isso à nossa psicóloga, a doutora Josefina, né, que foi aqui nos Sim, acompanhava lá no CPR. sim, Uma situação que realmente foi fundamental, inclusive na minha vida profissional, né? sim, Porque eu estava no terceiro período ainda da universidade e fui apresentar um projeto de jornais comunitários, jornais de bairro, no Diário de Pernambuco, né? Então, fui apresentar o projeto. Primeiro eu marquei uma audiência com o editor-geral do jornal, que é o jornalista Ivan Maurício, né? Mando também um grande abraço para ele, que é candidato a vereador aqui em Olinda, né? Ivan Maurício, e Ivan era o editor e eu marquei uma audiência, fui conversar com ele, ele disse, eu gostei do seu projeto, você tem uma agência de notícias comunitária, né? Porque a gente tinha os jornais eram de diversos bairros do Grande Recife, né?
Aí ele disse, eu quero que você volte amanhã para apresentar aqui a outras pessoas esse projeto. E, enfim, quando eu tinha 22 anos na época, estava no terceiro período da universidade, ainda não tinha a maturidade, na verdade, para fazer um estágio, para estar exercendo a profissão, né? Não tinha essa maturidade. E o Uhum. objetivo era só apresentar ele, na verdade, era para que ele fizesse talvez uma matéria sobre o projeto, né? Registrando o projeto. Mas ele disse, eu quero que você venha amanhã apresentar isso aí para um pessoal aqui nosso, né? Aí no dia seguinte, quando eu cheguei lá, tinha uma mesa, parecia aquela mesa da Presidência da República, né? Tinha umas 20 pessoas, né? Era toda a cúpula do jornal na época, né? A Nossa cúpula senhora, do jornal. e você Lobinho É, chegando sem. e eu lá, né, 22 anos e tal, sem experiência também. Aí entra o exército, né? A desenvoltura de ministrar É, instrução, de ter que é, desembocar o serviço. isso. Aí chegou lá, tinha simplesmente toda a cúpula do jornal estava lá, né? Do Diário de Pernambuco. E eu olhei e disse, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou falar aqui, né, para esse pessoal? Quem é esse pessoal? Aí ele disse, eram os editores do jornal que ele tinha reunido lá para me ouvir, né? E assim, outra Uhum. situação, se eu não tivesse tido a experiência, essa que você acabou de falar, que a gente se prepara, né, para dar instruções, né, para coordenar grupos, né, para dirigir, no caso, uma tropa, né, Isso, talvez eu isso. tivesse me embaraçado, talvez eu tivesse me embaraçado lá. Mas eu apliquei mais ou menos aquilo que a gente aprende, né? Assim, quando a gente vai fazer uma instrução, a introdução, a apresentação, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Eu disse, vou fazer esse feijão com arroz aqui. Para atingir esses objetivos, seguiremos o seguinte sumário. Exatamente, eu usei essa expressão, eu lembro que eu usei as expressões, né, É. que a gente usava lá e tal. Aí falei sobre o projeto, aí a reunião foi exitosa e eu terminei sendo contratado, né, como estagiário para para criar a coluna chamada Diário Urbano, né? Em 1994 Sim. essa coluna foi criada a partir desse projeto nosso, né? Então eu comecei Sim. com essa coluna, depois eu pedi para sair da coluna, queria ir para a reportagem para desenvolver mais a atividade, e eu fiquei lá 94, 95, 96, né? E depois fui para o Jornal do Comércio. Então eu digo sempre assim que se eu tivesse tido um desempenho ruim na apresentação, talvez aquela porta ela não tivesse sido aberta. E isso fez uma diferença toda na minha carreira, né? Porque todo mundo tinha o sonho, né, de estagiar era aqui no Recife, eram dois jornais, o Diário de Pernambuco, que é o jornal mais antigo em circulação na América Latina, e o Jornal do Comércio. Então era como se fosse o Eldorado mesmo, assim, né, para a gente fazer um estágio. E eram pouquíssimas pessoas que conseguiam. Então eu estava ainda no começo do curso e consegui, essa porta foi aberta e ela se apresentou e eu tive condições, né, de me colocar de maneira a não perder a oportunidade. Então, dali em diante, do Diário de Pernambuco, depois eu fui para o Jornal do Comércio, terminei o curso, fui contratado e segui a minha carreira. Toda a minha história poderia ter sido diferente se eu não tivesse aproveitado essa oportunidade, né? Então, eu sempre Cara, conto também essa história. é um diferencial. Assim, a minha história tem a sua, e se você for perguntar, todos têm um case que a verve militar fez o diferencial, né? Em algum momento da vida, fez e faz, né? Isso Isso. diferencia não só no ciclo profissional, mas até no ciclo social. A gente é tido como diferenciado, não? Como eu repito, não melhor nem pior, mas diferente. Isso. Está aqui com a gente também, ó, o nosso presidente da ORE, Tenente Ildernardo, Ademar Marques, Luiz Carlos Dias, É Fernando o presidente Fernandes, é o Ademar. presidente da Ori A ORE, Paraíba, o Pedrosa também. certo. Kleber, Josias, Felipe, Josias de Brasília. Ednilson Ferro, Josias, Luciano Augusto, Bruno Gomes, pessoal que está participando aqui, né? Então Tem vamos um aí lá. de Orlando, tá assistindo lá de Miami, lá dos Estados Unidos aí, eu já vi entrar aí. É.
É porque nós estamos Você no é mundo todo, né? internacional, Tenente Tinoco. Tenente Tinoco, você é um cara internacional. Não, eu digo nós, os ex-alunos do Eu CPUR sei, eu estão tô no mundo brincando. todo, né? Sem Tem dúvida. Pois é. tenente Paulo, Marcos Paulo, foi da minha turma, que eu não digo nem que ele mora na Alemanha, porque ele trabalha com turismo, viajando o mundo todo, né? É E nômade, né? fora, é nômade, fora aqui do nosso estado também tem muita gente, tem o Amaral, que é da minha turma também, que é médico, que mora em Palmas, né? Tocantins, tem o advogado Marcelo Monte, que está em Fortaleza, e estamos espalhados por aí, né? É a maçonaria, como eu falo. Ela tá em todo mundo. Aí, Rogério, você passou quanto tempo no serviço? Passei todo o tempo, 7 anos e meio, né? Lá no 42 7 anos. Batalhão de Infantaria Motorizado, em Goiás, Goiânia. Hoje ele foi extinto em 2003. O ano que eu saí, extinguiram o quartel. Estavam esperando só eu sair para extinguir o quartel e Você transformar no saiu, batalhão acabou. de... Quando Eu você saí e sai, levei o quartel acaba. comigo. É, aí, tomara que não seja no CNO, é assim, nem vai ser. Mas Não, aí não, não. acabou, e foi extinto o quartel e foi para lá no mesmo local da unidade, agora é o Batalhão de Ações de Comandos, né? Junto com o Comando de Operações Especiais de Goiânia. As Forças Especiais do Exército Certo. estão lá agora. O Tenente Gondim também informou, Tiago Cirne disse que o Tenente Gondim também está acompanhando a gente, né? É da hora, né? E ele, Tesoureiro da hora. da hora, assim, após cumprir esse período, esse seu período como militar, né? Como foi a reintegração, digamos assim, ao meio civil, né? Porque o Exército, inclusive, tem uma preocupação, né? Eu acho que a partir as AORs e o CNOR que colocaram essa preocupação com esse pós, né? O pós, esse período É, militar, que muitas vezes o cara é muito novo, entra e fica recebendo aquele salário que é um salário bom, né? Um bom salário para uma pessoa que está com 20 anos, 20 e poucos anos de idade. E muitas vezes o cara não se prepara para esse período após esses 7 anos, né? E eu acho que foi sugestão das AORs, do próprio CNOR, que o Exército preparasse o pessoal que está no serviço para esse momento do desligamento, né? Que é, muitas vezes o cara vai haver uma mudança brusca, né? Ele vai sair de um salário aí que eu não sei quanto é, uns 9, 10 mil reais, para outra realidade, né? Quando ele volta para a vida aqui civil, né? é um grande problema dentro da oficialidade R2, esse problema de recolocação profissional, né? Porque, como você bem falou, a gente passa 7 anos, 8 anos na tropa, né? Quando sai, a gente já está com 28 anos de idade, quase 30, né? E não tem a experiência profissional dos nossos contemporâneos de faculdade, né? E fica mais complicado, mesmo com todo esse diferencial de valores, mas alguém precisa ver esse diferencial de valores, né? Como a psicóloga viu. Então, assim, numa dinâmica de grupo. Então, alguém precisa ver para você ser contratado. Então, é mais complicado você conseguir uma recolocação profissional e é um problema social geral. Isso aí é um problema social que a gente, no sistema CNOR, persegue isso aí. Tá? E o sistema CNOR, ele, para quem não sabe, é formado pelo Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, do qual eu sou presidente atual. Estou passando o comando daqui a 3 dias, né, para o Tenente Martins de Curitiba, vai assumir o comando do Conselho Nacional, que congrega as AORs, que são as associações de oficiais, né, da Reserva R2 do Brasil. Então, essas AORs hoje tem quase 40 AORs espalhadas pelo Brasil inteiro. Quase 40. Então, estamos em todos os estados, todas as regiões do país, as 5 regiões, em todos os estados. Então, temos uma capilaridade muito grande. E uma das nossas preocupações no sistema CNOR é essa colocação profissional. As AORs, né? Quando eu falo sistema CNOR, é por meio das AORs, que são as executoras dos projetos, que o Colegiado Nacional e a Assembleia Nacional define, né? E o Colegiado Nacional é formado pelos presidentes das AORs. E há uma preocupação das AORs de promover palestras para os alunos, né, os alunos que estão no CPUR ou NPUR no ano, promover palestras para as turmas, levar oficiais R2 de várias profissões para fazer umas palestras vocacionais para
ajudar a orientar aquele futuro oficial R2 à volta ao mercado de trabalho, né, quando eles saírem do Exército. A gente leva um engenheiro, leva um especialista em finanças, leva inclusive oficiais das forças auxiliares, né, polícia militar, bombeiro militar, todos que são R2, que querem dar uma parcela de contribuição, querem falar o que eles muitas vezes não ouviram na época deles, quando alunos. Então querem levar conhecimento, olha, mostrar sobre a educação financeira, que o cara, apesar de estar ganhando muito bem com 20 anos de idade, aquilo ali vai acabar, né? Temporário não é só o serviço, o temporário também é o salário, então o cara tem que saber disso. Eu vejo muita gente, a gente vê durante o tempo, muita gente que forma família, né, de 7 filhos, né, compra 2 carros, quando é que sai do exército, o cara tá sem emprego, né, com aquele padrão de vida que estava lá em cima e de repente caiu. Então, essa preocupação da recolocação profissional do oficial R2 é uma constante no sistema senior. É uma coisa difícil de fazer, porque desenvolver ferramentas, né? Um oficial R2 de São Paulo desenvolveu uma ferramenta chamada Reserva Ativa, o site Reserva Ativa, que era um site onde você colocava seu currículo, o R2 colocava seu currículo, e as empresas iam lá procurar, tipo um Cato, tipo um site de recursos humanos. E teve dificuldade, porque existe falta de patrocínio, falta de apoio, para a pessoa gerar essas ferramentas. Então, assim, como eu falo, mesmo a gente sendo uma grande maçonaria, a gente ainda sente dificuldade de se ajudar um ao outro. É muito simples, né? Se você está num sistema que fomenta esse networking, que é a famosa rede de relacionamentos atuais, é muito simples, é muito mais fácil você conseguir uma colocação profissional e outras coisas na vida, porque a palavra rede é muito forte, né? Quando você sabe utilizar a rede, né? A palavra rede, ela pode não ser a solução, mas quando ela pode não te dar a solução. Que às vezes não está, a oportunidade não se vislumbra, né? Naquele momento. Mas quando é a solução, normalmente é a melhor solução. Né? Facilita trabalhos, facilita produtos, facilita serviços. E nada melhor do que a gente usar esse network nosso R2 para promover a recolocação profissional dos nossos irmãos, principalmente os mais novos, né? Que saem da tropa. E é uma constante isso aí. A preocupação é constante do sistema Senior R e de trabalhar junto com o Exército em parceria para resolver essa grande questão social, que é uma delas. Isso. Rogério, falar um pouco assim da sua trajetória na presidência da ORI, né? Eu disse no começo, colocar de novo. Sim. Terminou credenciando você aí ao CNOR, né? É o Conselho Sim. Nacional dos Oficiais da Reserva. E você já disse que está concluindo, né? Daqui a 3 dias você está concluindo a sua passagem por essa função. E assim, Sim. aqui na ORI a gente sabe que você teve uma trajetória muito, muito exitosa, né? Foi uma gestão muito marcante, assim, houve um resgate realmente nessa valorização e na agregação, né, das pessoas, né? Você trouxe na sua gestão, que teve continuidade depois com os presidentes que sucederam, você trouxe essa marca, né? Eu queria que, como você está terminando agora também o mandato aí do CNOR, eu queria que você falasse um pouco, fizesse uma espécie de um balanço sobre essa sua gestão no Conselho. A tua imagem congelou aqui. Ah, tá. Para eu fazer um balanço da gestão, né? Para fazer um resumão, né? Um apanhado é o seguinte: eu em 2009, né? Eu voltei para Recife. O meu tempo acabou em 2003 no Exército. Eu voltei para Recife em 2009, em 2005. Em 2009 eu conheci a ORI daqui de Recife. Eu já conhecia como aluno, né? A Associação do Ex-Aluno que você falou, do presidente Cláudio Borba, né? Mas era uma coisa meio distante. Aí, justamente por ser meio distante quando eu era aluno, na minha visão de aluno, eu achava uma coisa muito, muito Rotary, né? Eu falei, pô, tem que mudar essa visão. Tem que mudar essa visão, porque isso aí é uma ferramenta que pode ajudar muito o aluno e o oficial R2 que está saindo da tropa, né? Então, aí, justamente para tentar mudar e melhorar uma realidade, a gente entrou em 2009, conheci em 2009 aqui em Recife. A ORI foi convidado para ser diretor-secretário, né? De uma presidência que estava assumindo em 2009. Fui diretor-secretário por 3 anos. E depois dos 3 anos eu fui eleito presidente da ORI, né?
Então, nós começamos a iniciar essa espiral, né, positiva de mudança de mentalidade, né, aquela coisa do mindset, né, tentar colocar uma coisa mais corporativa, mais profissional, de ajuda realmente ao oficial R2. A gente foi girando essa manivela e acabou que a Ori, na época, se destacou, a Ori de Recife, na época, conseguiu uma posição de destaque no Brasil inteiro, né? Então, justamente por essa posição de destaque em 2015, 2012 a 2015, que eu fui presidente, quando o Tenente Monteiro, que era o presidente do CNOR, foi presidente do CNOR por 20 anos, ele fundou, o cofundador, foram 6 AORs na época que fundaram o CNOR em 97, existiam 10 em 97 no Brasil, mas as 6 dessas 10 se reuniram no Rio de Janeiro, e por orientação, vejam só, de um próprio general de exército, o general Gleuber Vieira, que era o chefe do DEP, que hoje se chama DESEX, né, Departamento de Educação e Cultura do Exército, que é o órgão, que é o escalão superior do CPUR, né, a nível de direção setorial. Ele propôs ao Tenente Monteiro, que era o presidente da AORI do Rio de Janeiro, por que você não cria um órgão nacional que reúna essas AORs e que facilite a ligação delas com o Exército Brasileiro, né, para que não fique cada um indo por si. Então, um órgão nacional que faça assim, um colegiado, né, de AORs, e que ele faça a ligação mais inteligente entre os oficiais R2 e o Exército. Então, foi criado em 97, atendendo a uma proposta, né, uma sugestão de um general, né. Vejam só que o Exército, nesse caso, em muitos casos, valorizando o R2 mais do que o próprio R2, o próprio Exército sugeriu a criação do CNOR, 97, e esse general, inclusive, veio a ser comandante do Exército, né, que na época era ministro do Exército, em 2 anos posteriores, e em 97 foi criado, o Monteiro foi o fundador, presidente da AORI do Rio de Janeiro, foi o fundador e ficou durante 20 anos na presidência do CNOR. Então, em 2017, ele falou, agora eu vou passar, não fico mais nem um minuto, porque era complicado, né, você substituir um presidente que foi fundador e que estava 20 anos na gestão, porque tem que ter coragem, né, para fazer isso. Porque era uma gestão de sucesso, uma gestão que teve várias conquistas para o R2 e para o CNOR durante ao longo dos 20 anos. Então, você suceder uma gestão dessa tem que ter, porque é tudo voluntário, de novo, a gente não ganha nada, são apenas boa vontade, né, e gratificação de resultados, né, mas não ganha nada, nem um centavo. Para quem administra a ORI e CNOR, é um grupo que é altamente filantrópico. E tem muita dor de cabeça, né? Você não ganha nada e carrega um monte de problemas, de dores de cabeça, né? Ganha, eu fiquei grisalho, você ganha uma gastrite, você ganha. Mas, enfim, em 2017, ele falou que não ficava, então, como coincidiu dessa época, a ORI Recife está em destaque nacional, então o colegiado nacional, os presidentes de AORI me indicaram para suceder. No começo eu relutei, né? Mas aí aquela coisa do servir fala mais alto, fala mais forte, acabou que eu aceitei e fizemos esses 3 anos, os 3 últimos anos de gestão, que foi uma gestão inédita, né? Porque em 23 anos de CNOR é o segundo presidente. Então, foi uma gestão inédita que a gente trouxe uma roupagem mais corporativa para o CNOR. O formato de reuniões a gente modificou, era em auditório, era em plenário, era em palco com auditório, a gente colocou todo mundo no mesmo nível, em formato de mesas em U, né? Como se fosse reunião realmente da empresa. E fez a imersão em todas as redes sociais, e não existia rede social do CNOR, então a gente fez uma imersão em todas as redes sociais. Hoje a gente está nesses 3 anos, que não tinha 0 seguidor, não tinha nada de rede social, a gente já está com mais de 1.400 seguidores no Instagram, né? No Twitter tem mais de 1.000 também, no Facebook tem quase 1.500, fora o grupo Oficiais R2 do Brasil, que é um grupo também que é vinculado ao CNOR. No YouTube tem mais de 500 pessoas, que é uma coisa nova que a gente está tentando profissionalizar, para realmente colocar divulgação para que mais pessoas no Brasil inteiro, mais R2 no Brasil inteiro, saiba que existe essa ferramenta chamada Sistema CNOR e que possa se juntar e se fortalecer com ela. Então, reformamos o site também, colocamos o site com uma linguagem mais moderna, né?
mais intuitivo, mais informativo, né? Ampliamos a conectividade com todas as AORs do Brasil, né? Antigamente a gente só fazia uma reunião presencial por ano, era uma Assembleia Geral que era feita presencialmente num estado do Brasil, uma cidade onde tivesse uma AOR. Aí não dava para conceber uma visão corporativa com a reunião dos seus dirigentes uma vez por ano. Então a gente entrou nas videoconferências, no mundo das videoconferências. Antes das pandemias, a gente já fazia reunião por videoconferências com o presidente do Brasil inteiro, de AOR e diretoria do CNOR, que é também descentralizada. Antigamente também o CNOR era centralizado no Rio de Janeiro, então agora nós descentralizamos para que todas as cidades e regiões tenham sua representatividade dentro do CNOR. Então, diretores do CNOR de Manaus, né, de Curitiba, de Goiás, de São Paulo, do Rio. Então, a gente ampliou essa visão de representatividade nacional, tirou um pouco o foco só do Rio de Janeiro, porque lá existia mais esse foco, porque lá é o escalão superior do ensino militar, é lá no Rio de Janeiro, mas a gente tirou esse foco um pouco. Então fez um fortalecimento institucional que já vinha fortalecido com o Tenente Monteiro, meu antecessor. A gente fez visitas com nossa pauta nacional ao Congresso Nacional, porque tem coisas que favorecem o oficial R2 que dependem de mudança de lei, e só quem muda a lei é o Congresso Nacional. Então a gente fez visitas a oficiais R2 que são deputados federais, né? E a oficiais R1 também. No Congresso tudo é muito complicado, né? Para você conseguir fazer alguma coisa andar ali dentro é muito complicado, né? E a gente... Muito complicado, porque a gente sabe que tem as assessorias parlamentares dos órgãos que, quando querem, complicam, né? Então, quando o assunto, o tema da pauta não é interessante, eles fazem algum jeito de complicar que aquilo ande. Quem conhece os meandros da política sabe como é difícil aprovar um projeto de lei, né? Tem que ter um interesse político por trás. Mas aí dentro, só lhe interrompendo um pouco, porque entramos nesse assunto aí, dentro dessa questão de projeto de lei, né? Talvez o maior destaque, e assim, era uma coisa que se ansiava muito, essa questão da identidade militar, né? Porque a ex-presidente Dilma havia cancelado, né, essa questão aí, essa identidade, né, suspenso, né, esse direito, vamos dizer assim. E aí houve um grande movimento, né, no Brasil todo e para resgatar isso, né, e vocês participaram, né, intensamente disso. Agora, assim, hoje a gente vê um resultado positivo aí, mas ninguém sabe, assim, a trajetória para chegar até isso, até aquela foto que você está lá junto com o presidente, ele assinando, né, em outubro do ano passado, a trajetória até chegar ali é um caminho longo, né, e complicado. Muito longo, muito longo. Essa questão da identidade, pronto, você tocou no assunto, a gente pode encerrar a live e ficar aqui até amanhã falando, porque esse é o assunto, hoje a vedete do momento é essa carteira de identidade do oficial R2, entendeu? Então foi isso, como todos sabem, a Dilma, a presidenta na época, e o ministro da Defesa da época, né, o Jacques Wagner, cancelou a documentação militar do oficial R2. Só lhe interrompendo, porque justamente aqui tem o Tenente Dantas está justamente pedindo. Rogério, gostaria que você falasse a respeito do cartão de identidade. É o que você vai fazer agora, né? Pois é, vamos falar agora. E acho que muita gente que veio assistir a live está procurando só ouvir isso aí. Esse assunto. É o assunto do momento. Mas é o seguinte, então, a história foi essa, como você muito bem introduziu aí, né? Em 2015, a presidenta da República cancelou. Então, de 2015, nesses 5 últimos anos, foi uma luta do CNOR, né, das AORs, para tentar restituir esse documento. Sempre se esbarrava na assessoria jurídica. O próprio general Vilas Boas, comandante do Exército da época, sempre falava para a gente que estava esbarrando na assessoria jurídica. Dependesse de boa vontade, a gente já tinha conseguido há muito tempo, mas sempre se esbarrava na assessoria jurídica. Então, a orientação era que a gente tentasse pela via legislativa, porque a via executiva estava mais difícil. Então, a gente começou a ir para o Congresso Nacional. Então, existe projetos de lei hoje que tramitam no Congresso Nacional. Tem um principal e tem vários apensos, né, que outros projetos de leis que foram apensados porque trata da mesma matéria.
e fala sobre essa identidade. Então, tem projeto de lei, porque uma coisa é você fazer por via executiva, que amanhã vem outro presidente e cancela. Aí outro vem outro que revoga, que vem outro que devolve, depois vem outro que... Então, outra coisa é por lei, né? Que torna-se uma coisa muito mais sólida e perene, esse direito da carteira, da identificação. Então, a gente tentou pela via legislativa também, e como nesse período desses 5 anos teve a campanha do presidente Bolsonaro, ele num das promessas de campanha, ele também prometeu esse retorno da identidade. Então, foi uma coisa que fortaleceu essa nossa luta. A promessa de campanha do Bolsonaro. Então, veja que quando a coisa interessa, o network, ele funciona. Então, em relação a essa carteira, o network funcionou perfeitamente no Brasil todo, do R2. Então, tinha R2 de todas as partes do Brasil, com seu conhecimento, com seu poder, algum poder de influência que tinha, algum círculo que frequenta, ajudou no retorno dessa carteira. Então, uma luta que não é só do CNOR, que fique-se claro, né? Não foi o CNOR que conseguiu, e foi uma luta conjunta que o CNOR vem também lutando, né? O sistema CNOR vem também lutando nesses 5 anos. Então, cada R2 no seu POzinho avançado conseguiu fazer um vídeo, fazer uma conversa com algum deputado, ou então uma conversa com alguém do Exército, que foi fomentando essa espiral positiva, e aí o networking funcionou. Veja que quando a gente quer, funciona. Então, o networking funcionou, o presidente da República, no ano passado, às vésperas do encontro nacional, né, que é o ENOREX, que é o Encontro Nacional de Oficiais da Reserva, que o CNOR promove há 23 anos, né? Então, às vésperas do 22º ENOREX, 21º ENOREX, o tenente Degres, que era o presidente da ORE de Goiânia, e o ENOREX seria lá, numa visita do presidente lá no Comando de Operações Especiais. O próprio presidente tocou nesse assunto, né? O próprio presidente falou, vem cá, e aquela carteira lá que vocês... Porque ele sabe que foi a promessa de campanha dele e tudo, e que era uma luta nossa. E aquela carteira lá que foi cancelada pela presidenta, não sei o que. Aí, pois presidente, estamos lutando ainda. Aí foi na hora que ele chamou o ministro da Defesa, que estava lá, o general Fernando, e falou, vamos aproveitar as vésperas do encontro nacional, que era, por exemplo, a entrega do convite. Esse fato que eu estou narrando foi numa quarta-feira, o encontro nacional começava no sábado. Ele fez, vamos aproveitar o encontro nacional para agora a gente emitir o decreto retornando essa carteira. Então foi emitido pelo presidente da República esse decreto retornando a carteira em 2019, né, com uma cláusula uma vacatio legis, né, que é a cláusula de vigência de 1 ano, né. Então, começou a valer a partir de 15 de outubro desse ano agora, essa carteira. Aí muitos perguntam, mas não é carteira, é cartão. Mas hoje em dia, a nova carteira militar, de qualquer força armada do Brasil, é formato cartão de crédito. A diferença é porque do oficial da ativa, e R1, tem escrito Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Carteira de Identidade Militar. A nossa, a única diferença é essa nossa tem Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Cartão Militar de Identificação. Mas ambos são documentos de identificação, identidade funciona como um RG. Aí o pessoal pergunta, mas para que serve? Eu já vi comentários em Facebook, em rede social. Qual é a vantagem de se ter essa carteira? Ora, a carteira não é carteira de clube. Qual é a vantagem de você ter seu RG civil? A vantagem é de você se identificar. Não tem vantagem. A vantagem é um documento de identidade que você vai ter, né? Uhum. Não é clube, é um documento de identidade, de identificação. Então, foi concedida essa carteira, esse cartão, né? Cartão Militar de Identificação, e agora o Exército está regulando, está em fase de regular quem vai ter direito, quem não vai, o sistema que está... Então, assim, estamos num processo de adaptação de sistemas e pessoal, e operadores que confeccionam essa carteira, esse cartão de militar de identificação, nesse período de adaptação e ajustes, e aí se pede que tenha-se paciência, porque apesar de estar previsto desde 1 ano atrás, problemas só surgem no sistema quando você vai utilizar o sistema. Então, o sistema que se chama SICAPEX, né, Sistema de Cadastramento de Pessoal do Exército, é o SICAPEX, que é o sistema que alimenta uma base de dados unificada de pessoal, que o Exército criou. Existe hoje uma base de dados unificada de pessoal, eu acho que é BDCP o nome, Base de Dados Corporativa de Pessoal, se eu não me engano. Então, esse SICAPEX é a ferramenta que alimenta
o BDCP, a base de dados. Então, o oficial R2 tem que ser incluído nesse sistema para que possa ser emitida uma carteira. Então, está havendo uma dificuldade nessa inclusão, porque como é uma coisa nova, não existe campo para o oficial R2 no sistema, algum campo que tem que colocar algum dado do oficial R2 não existe, o tipo de pessoa, o oficial R2 não tem, então o Exército está se adaptando para atender essa demanda. E aí surgiu outro problema da legislação. O decreto do presidente fala oficial da reserva não remunerada, aí foi excluído os aspirantes. Foi, vamos dizer, esquecido dessa denominação aspirante. Ora, se no dia do oficial R2 a gente dá parabéns ao aspirante do oficial R2, quer dizer que existe o dia do oficial R2 e o dia do aspirante ao oficial R2. E todo mundo comemora, porque todo mundo tem essa verve da reserva do oficial R2. Então, mas como no decreto, a letra da lei para as assessorias jurídicas é que complica. Que a letra da lei, a letra do decreto fala oficial da reserva não remunerada, não fala aspirante, oficial da reserva não remunerada. Aí, nesse primeiro momento, foi tirado os aspirantes. E o CNR já entrou fazendo expedientes, entrando em contato com o Ministério da Defesa, com a diretoria do Serviço Militar, com o DGP, para tentarmos construir uma solução que inclua esses oficiais, esses aspirantes oficiais R2. O último fato agora foi o que está a maior confusão, aí, o maior falatório aí nas redes sociais, porque foi cortado o oficial R2 acima de 60 anos. Porque, ora, conflitou-se com outro decreto que já existia desde 2002, que o decreto de 2002, chamado RCORE, Regulamento de Corpo de Oficiais da Reserva, ele fala que, entre outras cláusulas, deixa de compor a reserva o oficial R2 que atinge 60 anos de idade. Como deixa de compor a reserva o oficial R2 que ingressa na Polícia Militar, no Bombeiro Militar, entre outras cláusulas, que falece. Então, deixa de compor a reserva. Entre os itens lá, tem escrito o oficial R2 que atinge 60 anos de idade. Então, criou-se outra celeuma, porque há um conflito agora de decretos, né? Um decreto que autoriza os oficiais da reserva e outro decreto que fala que a reserva é só até 60 anos, né? Aí a gente está costurando. Eu estou em contato direto com o general Martinelli, que é o diretor de serviço militar, contato direto, ligação direta com ele, tá? A gente conversa, a gente tentando costurar uma solução legal possível para que atenda tanto o aspirante como o oficial acima de 60 anos, porque não deixa de ser oficial. Há um dilema, uma dicotomia entre a legislação militar e a legislação civil, a partir do momento que a Constituição Federal fala que é oficial quem tem carta patente, com todos os direitos e deveres garantidos aos oficiais. Quando vem o Estatuto, ele fala que a legislação militar, ele fala que a reserva é até 60 anos. Ora, a gente é uma figura, então, atípica juridicamente, porque a gente é civil, o cara que tem mais de 60 anos, ele não é reserva, mas, no entanto, ele é oficial, porque a carta patente não tem validade. A carta patente é concedida pelo presidente da República, é um documento que não perde a validade. Então, a gente tem que, agora, juridicamente, né, porque a assessoria jurídica é que barra essas coisas, né, tanto no âmbito do Exército como qualquer órgão. Então, com tratativas jurídicas e de bom senso, a gente tentar desconflitar a legislação de forma que seja mais vantajoso, tanto para a imagem do Exército como para o próprio oficial R2. Tem que tirar esse conflito, tem que se estabelecer um entendimento de que deixa de compor reserva, mas continua oficial. Então, como oficial, ele concede a carteira e é a partir dos 60 anos que se tem uma portaria ou algum regulamento que fale, a partir dos 60 anos a carteira é de oficial, mas ele não está compondo a reserva para fins de mobilização, para fins operacionais, né? Então, a letra da lei tem que ser interpretada de forma teleológica, para o fim que ela foi criada, e não de forma excludente. Então, a gente está em tratativa, em negociação, né? Semana que vem a gente vai reunir lá em Brasília, eu, o novo presidente, o Tenente Martins de Curitiba, que está assumindo, o ex-presidente Tenente Monteiro, então a gente vai assumir, né, lá vai reunir lá no DGP, a Diretoria do Serviço Militar, lá no QG do Exército em Brasília, né? Vai reunir com o general Martinelli e com o general Paulo Sérgio, que é o chefe do DGP, para discutir sobre essa carteira, né? Para a gente tentar costurar soluções que sejam agradáveis, né, para ambas as partes, né?
para todos os envolvidos, né? E que seja legalmente possível. A gente não pode fazer uma coisa fora da lei, entendeu? Que o Exército não vai fazer e tá certo, não pode fazer. Mas a gente tem que costurar interpretações que sejam soluções possíveis, né? Então, Rogério, pode perguntar. Tem gente perguntando não, aí, né? não, é que está chegando aqui a informação do. Eu acho que a gente já passou uma hora. O Instagram está me dando aqui 9 segundos restantes, né? Então, se cair, a gente conecta novamente, né? Ele está dando Tá aqui, ó, bom, tá 4. bom. Pronto. Está voltando. Deixa eu ver aqui para conectar com o presidente Rogério. Pronto, voltamos. Eu aproveitava ali gravando o primeiro vídeo. Passou muito rápido, né? Uma hora. Quando eu vi, apareceu o É, aviso aqui. pois é, eu te falei que quando você falasse carteira, o tempo ia voar, porque é muito assunto, carteira é o mais, é a vedete do momento. Então, falar de carteira, a gente vai É, até madrugada, mas vamos lá. Eu vamos estava lá. onde? Você estava falando sobre as situações que surgiram, né? Sim, O cara com 60 certo. anos, o aspirante, e os caminhos que vocês estão tentando construir para formatar uma solução que atenda todo mundo. Sim, então, uma solução de forma que seja legalmente possível, né, que atenda todo mundo, tanto o aspirante, né, e aí eu acho que o decreto vai ter que incluir o nome aspirante, né, na letra da lei, né, como o oficial R2 acima de 60 anos. Eu conversei muito com o general Martinelli, é muito, muito gentil, ele demonstra muito boa vontade em buscar soluções, tanto ele como o tenente-coronel Jaider, que é o responsável pela carteira da identificação, né, na DSM. Tenho contato direto com eles, converso e sempre me passam muita boa vontade em resolver. Mas aí é aquela coisa, né? A gente tem que fazer uma coisa que seja legalmente possível. Então a gente vai costurar isso, está costurando já, está tentando achar soluções, né? E até porque o R-Core existia no passado, né, em 2002, e a carteira de identidade anterior existia para o oficial, tanto para o aspirante como o oficial R2 acima de 60 anos, né? Então, assim, Hum. são vários detalhes, várias nuances, né? A gente vai lá conversar, né? Nós vamos ser recebidos pelo presidente da República novamente, né? Na semana que vem, dia está marcado, para terça-feira, dia 10, né? E aproveitando que já vai estar lá em Brasília, eu conversei com o general Martinelli, da DSM, que pudesse nos receber para um café, para uma conversa sobre essa carteira de identidade. E ele vai nos Então, receber, conversou comigo hoje, vai nos receber na segunda-feira. Sim? esse novo encontro com o presidente, aí você está passando em primeira mão essa informação aqui para a gente, né? É, Terça. estou passando em primeira Aí. mão. A gente vinha tentando a agenda, né? Porque como é uma época marcante, é uma data marcante. São dois motivos marcantes, né, que em relação à oficialidade R2 do Brasil, né? Quais sejam esses motivos, né? O Dia Nacional do Oficial R2, que é hoje, que não está sendo comemorado com formatura e com aqueles grandes encontros de costume, como todos os anos, né? E a passagem de comando do CNR, que vai ser agora sábado, automaticamente. A posse vai ser do novo presidente, vai ser agora sábado. Então, para simbolizar, né, essa importância dessas duas datas, a gente já vinha tentando, né, com o presidente da República, que nos recebessem. Então, com a grande ajuda do deputado federal, ao qual eu agradeço de público novamente, né, o deputado federal Major Vitor Hugo, né, que é o oficial R2, né, que a partir do momento que o oficial de carreira ele passa em concurso público e pede demissão para assumir o concurso público, ele automaticamente passa para a reserva não remunerada. Então, o Major Vitor Hugo, deputado federal, ele é R2 e membro da ORE de Goiânia, e nos ajudou nesse agendamento com o presidente da República. Então, próxima terça-feira, dia 10, estaremos em Brasília. Eu, uma comitiva da ORE Goiânia, o presidente da ORE Goiânia também, o presidente da ORE de Brasília, representando todos os presidentes de ORE, porque não tem como colocar todo mundo dentro do gabinete a comitiva foi restrita para 8 pessoas, então a gente deu prioridade à nova diretoria que está assumindo. Então, aí o novo presidente, né, que vai assumir sábado agora,
o patrono do CNOR, que é o Tenente Monteiro, que foi o fundador, que foi ex-presidente do CNOR durante 20 anos, então ele vai estar lá com a gente. O pessoal da Hora Goiânia também vai conceder uma medalha da Hora Goiânia para o deputado, eu acho que para o presidente também. E nós vamos lá conversar com o presidente, ele vai nos receber para uma visita de cordialidade, né? A gente agradecer o reconhecimento de sempre e fortalecer assim, esses laços institucionais do sistema CNOR com os grandes órgãos e as grandes autoridades do país. Nada mais justo que o próprio presidente da República, né, o 01 do Brasil, o comandante em chefe das Forças Armadas vai nos receber. E aproveitando essa ida para Brasília, o general Martinelli, como eu já falei, o general do DGP, o Paulo Sérgio, vai nos receber, a gente vai conversar sobre essa carteira. Estamos tentando também uma agenda com o comandante do Exército e com o ministro da Defesa. Então essa é a agenda inédita aí que você está sabendo em primeira mão, publicamente. Semana que vem estaremos lá para comemorar o dia do oficial R2 e a passagem de comando perante o presidente da República, o comandante em chefe das Forças Armadas. É um reconhecimento importante. Ótimo, excelente. Até porque não é todo dia que o presidente, aliás, o presidente não recebe qualquer instituição, né? Então, só o fato de haver essa agenda não deixa de ser também um grande reconhecimento a esse trabalho já de décadas, né? Do seu antecessor, que teve um trabalho muito importante, a continuidade que você deu. Essa construção e essa solidez institucional que se foi criada por décadas, de vários antecessores nossos, que muitos hoje que nem estão com a gente, né? Enfim, é realmente um reconhecimento institucional. Então, o R2 é que precisa valorizar mais esse sistema, essas AORs, participar mais, fortalecer as AORs, porque são vários abnegados. Os presidentes de AORs, os diretores de AORs são abnegados que não ganham nada. Está fazendo um trabalho filantrópico, né, de filantropia, para ajudar os próprios oficiais R2 que não conseguem visualizar a importância disso. Né? É que eu ganho com isso? É sangue, suor e lágrimas, como falava Churchill. Então, vamos lá, semana que vem estaremos em Brasília para falar sobre essa carteira, para falar sobre o dia do oficial R2 e a passagem de comando do CNOR, que será dia 7, sábado agora. O novo presidente, que é o Tenente Martins, é de Curitiba, a turma de 1980 do NPOR do 20 BIB, lá de Curitiba. Né? Foi presidente da ORE de Curitiba durante 9 anos, desde 2011 que ele foi presidente da ORE de Curitiba. E ele será o próximo gestor nacional. Vai ser meu sucessor, assumindo sábado que vem agora. Certo, ok. Ô Rogério, essa questão, você falou, fez uma ótima explanação sobre a questão da carteira de identidade, né? Mas assim, e você tocou no assunto, num ponto que é a questão dos aspirantes, né? Então esse problema do aspirante, ele começa a acontecer, eu não sei se é a partir de 95, 96, que foi 97. cortado aqueles 97, né? Aquele estágio que a gente fazia quando terminava, né? A gente era declarado aspirante em dezembro, passava o mês de janeiro, e em fevereiro geralmente a gente ia aos quartéis para fazer o EI, né? O estágio de instrução. Geralmente recebíamos os recrutas, né? Para aplicar, né? Digamos assim, o que a gente aprendeu ao longo do curso. E ao final desse mês, a gente, como aspirante, a gente finalizava o serviço militar nosso e depois era declarado segundo tenente, né? A partir de 97 isso mudou. Eu não sei as razões, mas eu acredito por questão de economia, né? Porque todos os ex-alunos iam fazer esse estágio. No caso, no meu ano foram 220. E aí você faz uma conta aí que bate talvez perto de 2 milhões de reais, né, para arcar com esse custo dos salários, né, como aspirantes, né. Então, isso aí é uma coisa também que incomoda algumas pessoas, né, porque o cara termina, o centro é de formação de oficiais da reserva, mas a imensa maioria, ela vai terminar e ela vai ser declarada aspirante a oficial, ou seja, aspirante, ele aspira, ele deseja alguma coisa, então o cara vai passar a vida toda aspirando o oficialato e poucos, só aqueles que forem fazer o estágio, né, para cumprir o tempo lá de 7 anos, é que vão
alcançar hoje o posto, né, de segundo tenente. Eu Isso queria saber de é uma questão você. que a gente vai conversar também lá em Brasília sobre isso também. Eu É, quero entender por que foi cortado, mas provavelmente por questões econômicas, né? Apesar de que é, está na reserva não remunerada, mas o tempo de forma que está se formando no estágio é remunerado. Então vamos tentar, conversar lá em Brasília, porque isso aí realmente também causa uma frustração grande nessas turmas que não foram promovidas, né? Como você falou, tá? Tem que mudar o nome para CPAOR, né? CPOR não está formando oficial da reserva, tem que formando aspirante ao oficial da reserva, mas, no entanto, há uma explicação que o centro prepara, não forma, né? Mas O veja, CP é para preparar. o que eu ia lhe perguntar é o seguinte: se já existe alguma proposta assim de alternativa para resolver essa questão. Digamos assim, o cara é declarado aspirante, mesmo que, sei lá, não faça esse aí que a gente fazia, né? Esse estágio de outra forma, ou mais curto, ou voluntário, ou qualquer coisa desse tipo, contanto que ele atinja o objetivo final, né? De realmente ser promovido ao posto de segundo tenente, né? Se já É, existe alguma ideia para isso, assim, a ser A apresentada ao nível do Exército? Exército, a nível do Exército eu desconheço se já existe algum estudo assim, mas a nível nosso de conversas com os órgãos responsáveis existe, né? A gente sempre tá lembrando essa questão do aspirante, pô, desde 97 não é promovido a tenente, o cara é aspirante, então É, as turmas da década de 30 até 97 são 60, por 66 anos, todos chegaram a segundo tenente, agora aspirante. Aí quando chega no momento desse, um simbolismo de um cartão, para simbolizar que o cara é R2, não pode porque é aspirante. É complicado, né? Então a gente tem que, na maior diplomacia possível, né, dentro da legalidade, dentro da, transigência entre as partes, né, para a gente conversar e tentar achar soluções possíveis, né, como eu falei, legalmente possível e viável, né, para que a letra da lei não seja interpretada de forma excludente, e sim de forma inclusiva, para é. que Porque amenize um pouco esse problema social. Porque assim, aí termina que algumas pessoas dizem que isso termina até gerando. Já não há um grande interesse, né? Assim, depois que as pessoas saem desse período de um ano, já não há um grande interesse de voltar, de se associar às AORES. E aí, dessa Não, forma, é ruim parece para que todas as isso partes. É ruim para todas as partes, é isso enfraquece, que a gente vai deixar. enfraquece ainda É ruim para mais todas esse as elo, partes. né? É ruim para todas as partes, e é isso que a gente vai deixar claro lá em Brasília para o alto comando. Porque não é bom, é ruim para o aspirante que não é promovido, fica com aquela frustração de não ser promovido, né? É ruim para o Exército, que tem a sua imagem, né, comprometida de credibilidade e de apoio, porque as pessoas, tanto os aspirantes como esses maiores de 60 anos, começam em redes sociais e começam a falar por que isso, por que essa discriminação, né? Por que a gente vai ficar relegado para o lado se a gente sempre deu gás, entendeu? Compromete, é ruim para o Exército, é ruim para o aspirante, é ruim para o sistema CNR, que funciona para aglutinar essas pessoas, acaba que perde a força de aglutinação. Como é que vai aglutinar a pessoa que, né, na hora de um símbolo, né, de reconhecimento, ela não tem? Então, é ruim para todos os lados. Isso a gente vai tentar se fazer entender, né, em Brasília. Certo. Aí dentro disso, a gente podia até perguntar, assim, tem essa questão a ser resolvida e de que forma a gente pode, esse vínculo, né, essa vinculação com o Exército, ela poderia ser mais forte, né? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Acabou a luz aqui, eu fiquei voando aqui. Mas diga lá, repita aí, por favor. Isso que a gente falou, a gente identifica como um problema que enfraquece essa ligação, né? Eu Sim, queria com saber certeza, com se certeza. enfraquece a ligação, se, assim, se o Conselho, se ele tem outras ideias, outras propostas a levar ao Exército. Há tempos atrás a gente assistiu uma palestra do general Vilas Boas, né? Eu acho que em 2015, se eu não me engano, ou 16, foi para o Brasil todo, né? Então se falou algumas coisas, tipo a utilização dos hotéis de trânsito, e outras situações que se pensava aí para ampliar essa vinculação, né? Aí eu queria lhe perguntar se o Conselho ele tem algumas propostas, né, nesse sentido de tentar. Essa
Boa pergunta. Boa pergunta. Essa questão da carteira e essa questão do aspirante que não é promovido, tá? São dois itens de uma pauta nacional que a gente construiu nesses 3 anos, né? A gente tentou reunir em um único documento, né? Em um único documento que não existia, existia sim uma demanda de vários temas em relação ao oficial R2, mas a gente não tinha nada em documento, escrito consolidado. Então a gente resolveu fazer um documento chamado Pauta Nacional do Sistema CNOR, e a gente levou esse documento para as autoridades competentes em Brasília. A gente levou em 2009, em fevereiro e em agosto de 2009, a gente foi a Brasília, né? Entregou também na Câmara dos Deputados e no Alto Comando do Exército e no Ministério da Defesa. Porque, como eu falei, há coisas que dependem de mudança de legislação, mudança de lei. Não adianta o Exército dizer que concorda, mas só quem muda a lei é o Congresso. Então, o Exército tem que cumprir o que está na lei. Então, a gente reuniu numa pauta nacional, né, num documento nacional, esses itens que você está falando aí. Então, o primeiro item é a carteira, né? Que a gente conquistou. A carteira agora, a conquista é agora de quem tem direito, quem não tem, do como, e o que já foi conquistado agora é do como. Então, tem a carteira, o item 2 tem a questão do tecnólogo, né, que a gente está tentando, e é uma proposta nossa desde 2013, de elevar o nível de CPUR e NPUR, quem é formado em CPUR e NPUR, a nível de tecnólogo, reconhecido pelo MEC, né? Ora, se a AMAN, ela é reconhecida pelo MEC como graduação curso superior. A ESAO, mestrado, né? A ESEME, doutorado. O Exército, acho que 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, conseguiu que a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, sargento de carreira, fosse reconhecido pelo MEC como nível de tecnólogos, nível superior de tecnólogo em ciências militares. Ora, por que não o CPUR e NPUR adequar a sua grade, né, a sua grade de disciplinas, para que se adeque, se encaixe nas exigências do MEC, para que seja reconhecido como tecnólogo, né? Então, se há um estudo, né, já há inclusive teses de ESAO, oficiais de ESAO entraram em contato comigo, já há teses de ESAO, de trabalhos concludentes de ESAO, de inclusão, né, de adaptação do curso de CPUR para nível de tecnólogo. Isso aí vai ajudar também na colocação no mercado de trabalho. O cara já sai com título, né? Então, o concurso de provas e títulos que tenha áreas congêneres a militar, pode ser que isso seja um diferencial, ajuda, porque o cara sai com a formação de tecnólogo, é um reconhecimento a mais. Então, tem a questão do tecnólogo. Você vai ler as perguntas que estão fazendo aí para mim, por favor, porque depois eu vou, se possível, se der tempo, mas depois deixa eu acabar de explicar só essa pauta. Tá. Então, assim, tem a questão do tecnólogo, tem a questão do tempo de serviço. Ora, o aluno, a partir de uma mudança na lei do serviço militar, na legislação militar, começou a contar o tempo de aluno para feitos de aposentadoria como 3 meses e 10 dias, se eu não me engano. Ora, o cara fica 10 meses à disposição do Exército, à disposição da Força. Mas ele não tá, se for contar, porque começar a lei determina que seja contado o tempo em hora-aula, cada 8 horas aula, um dia. Então, como o expediente do CPUR, NPUR é meio expediente, então ele conta só a hora-aula. Ora, mas e o tempo que ele fica em 15 dias no acampamento, 1 semana no acampamento, o tempo que ele fica tirando serviço nos finais de semana, né? O tempo que ele fica em disponibilidade, ele fica disponível para a força, em questão de sobreaviso ou qualquer plano de chamada para ser chamado. E outra coisa, no contraturno ele não pode arrumar emprego nenhum, porque ele está fazendo o serviço militar obrigatório ali, o contraturno é a faculdade. Então, ora, por que conta 3 meses e 10 dias? Por que isso? Então a gente tem que tentar, mas só legislação, só a Câmara dos Deputados muda isso. Então tentamos, é um item da nossa pauta que seja contado integralmente o tempo de serviço do aluno dos OFOR, né? Está na nossa pauta. Outro item da nossa pauta é, como você bem falou, os hotéis de trânsito. Ora, se várias AORs no Brasil já têm convênios com a rede hoteleira local da sua cidade, por que não fazer um convênio nacional com a rede hoteleira HTO e esses oficiais R2 associados de AORs terem um acesso ao HTO com a taxa, não de civil, mas de oficial da reserva, porque é a taxa diferenciada. Oficial da ativa é oficial da reserva. E civis. Então, a gente, quando a gente aceita na taxa de civil, por que não na taxa de oficial da reserva? Vamos fazer um convênio nacional com um sistema de AORs no Brasil, né? A hora da recomendação, o cara vai lá e se hospeda no HTO, a taxa da reserva, tá bem? Então,
tem esse detalhe aí também do hotel de trânsito, que não está na legislação. Mas o hotel de trânsito aqui da minha cidade aceita. Aceita porque é uma liberalidade, é uma flexibilidade que o gestor do hotel de trânsito tem, mas nada está escrito que o oficial R2 deve ser aceito nos hotéis de trânsito. Tá? Ele é aceito como civil. E às vezes tem que ter uma indicação de um R1 ou de um oficial da ativa, para que ele seja aceito. Então, colocar isso no regulamento de hotéis de trânsito no Brasil, a Secretaria-Geral do Exército, colocar isso no regulamento que entre os que têm direito à hospedagem, o R2, por que não? Então, esse é um item da nossa pauta também, o item de criar uma legislação que coloque uma cota, né, um percentual de oficiais para oficiais da reserva, né, que seja para concursos congêneres à área militar, né, para todas as forças de segurança, por exemplo, bombeiro, policial militar, policial federal, rodoviário federal. Então, nesses concursos tem uma taxa, tem uma certa reserva de cota, né, ou um peso em concurso de provas e títulos, nesse título de ser formado oficial da reserva. Ora, a União, a sociedade e a União tem que saber aproveitar o que gasta com o erário público, né, na formação desses cidadãos brasileiros. São formados com erário público é redundância, porque são formados com erário, e na hora que a própria sociedade pode se aproveitar dessa formação, dessa capacitação técnica, não aproveita. Por que não aproveitar? Então está no item da nossa pauta também, né, que a gente colocou e entregou em Brasília, e vários outros itens, a questão do porte de arma, né, não pelo fato de ser R2, mas pelo fato de ter um acesso para, cumprindo todas as exigências de capacitação psicológica e técnica, ter o seu porte de arma também, por que não? Era a pergunta aqui de Heloísio, que pediu que você falasse sobre isso, porte de arma. Pois é, tá na nossa pauta, pro Exército estudar isso aí e tentar atender não pelo fato de ser R2, repito, né, mas pelo fato de ter, já uma habilitação, deixar uma capacitação com tiro. Tem muitos oficiais R2 no Brasil que são instrutores de tiro, oficiais de tiro na unidade que servem. São oficiais de tiro na unidade que servem, né? Tem muita capacidade em relação a tiro, e dentro da legislação de porte de arma, por que não incluir esse pessoal, né? Contanto que atendam às exigências como eu repito, de habilitação psicológica, habilitação técnica, né? Uma vez atendida, por que não dar esse porte de arma para o R2? E vários outros itens nessa pauta nacional, que está no site do CNUR, quem quiser ler aí essa pauta nacional, acesso a empresas, né? Por que não um desconto no imposto da empresa, né? Se no quadro da empresa, pelo menos quatro colaboradores seriam oficiais da reserva, com até 6 meses de ter sido licenciado da força, né? A empresa aproveitar isso aí. Empresas, como eu falo, empresa de segurança, empresa de logística, para quem for de intendência, né? Empresa de manutenção, né? De engenharia mecânica, para quem for de material bélico, e por aí vai. Telecomunicações, para quem for de comunicação, para que a gente possa aproveitar esse recurso humano qualificado pela própria União em prol da própria sociedade. E não é aproveitado. Marcelo Fernandes Farias está falando o que você tinha colocado, né? Existem capitais que aceitam o R2 nos hotéis de trânsito. Já utilizei com minha identidade militar, né? Que você já tinha colocado. Sim. Agora, mas não é nada oficial, nem regulamentado. Não é oficial, você explicou. Tem aqui uma pergunta, deixa eu ver. Se não conseguirmos conquistar essas pautas no governo Bolsonaro, fica quase impossível avançar com outro presidente. Quem comentou foi... Deixa eu ver aqui. Bem observado, João Lopes, ex-presidente da ORI lá da Paraíba. João Pessoa, né? Isso. João Pessoa, bem colocado, bem colocado. Estamos lutando, estamos fazendo isso. Estamos indo em Brasília de novo, encontrar com o presidente para conversar vários itens sobre isso aí. O nosso papel do sistema CNUR a gente está fazendo. O que a gente pode fazer, a gente está fazendo, né? E agora precisa também de ter um feedback dos oficiais R2, de fortalecerem essas AORs, né? Quem não é visto não é lembrado. Você falou que está encerrando o mandato, mas parece que as pessoas não querem que você se desligue completamente, se desvincule completamente, né? Marcos está perguntando já aqui qual é o próximo passo do Tenente Rogério. Próximo passo, Tenente Rogério, boa pergunta. Vamos deixar para 2021.
Próximo, Se próximo você passo que a vai gente, Rogério, tirar, é descansar. vai tirar férias ou se já vai engatar outro projeto aí na Não, área, né? vamos Na nossa descansar. área. Vamos descansar que estamos precisando descansar. E preocupar mais com a vida pessoal e profissional particular. E isso aí demanda essa participação no CNOR, né? Quando a gente quer fazer bem feito, tudo demanda muita energia, né? É, Quando a gente não quer fazer bem é. feito, a gente pode levar, passar o tempo. Mas quando a gente quer fazer bem feito, demanda muito esforço e muita energia. Então agora eu preciso descansar e passar para o meu sucessor, desejar boa sorte para ele. Você disse aí, eu lembrei uma expressão nossa lá, né? Quando você não quer fazer bem feito, você vai acochambrar, né? Acochambrar, exatamente. Vai Né? acochambrar, ficar na moita, ficar na moita. Ficar na moita. Não Eu é seu nunca faria esse perfil. negócio de live. Eu nunca faria esse negócio de live, nem eu não gosto de microfone, de live, eu não gosto. Mas aí a força do cargo, se você não fizer, você acaba de que você compromete um trabalho que você está fazendo, quer dizer, um esforço que você está fazendo, acaba que compromete, porque você não divulga, né, você não Isso. atrai mais pessoas para que isso se fortaleça, né, você não chama o público-alvo para que fortaleça esse empreendimento, esse projeto nacional. Então, se você ficar na moita, acaba que não. O novo presidente ele é bem discreto, ele é bem mais calado do que eu, que não sou calado nada. Né? Mas ele vai ter que se adaptar, né? Porque se a gente não se divulgar, a gente não alcança. Quem não é visto não é lembrado, não é isso? Então pronto. Isso. Pronto. E tá João Lopes aqui, olha, já dizendo, o Tenente Rogério marcou sua gestão como extremamente ativo e aglutinador. Espero que ele possa retornar ao comando do CNOR. Olha, já pedindo sua volta, tá vendo? Você nem saiu, mas já estão pedindo. João Lopes, de João Ele, Pessoa, né? ele tá jogando praga. Deixa eu descansar, João Lopes. Pronto, Rogério, eu acho que cumprimos a missão, né? Já passou. Eu fiquei sem relógio aqui, por isso que quando naquela hora, de repente, a gente nem se Sim, sim, programou para sim. tentar cumprir uma hora, não sei quanto tempo mais passou. Já estamos numa segunda, fizemos uma segunda parte, né, da live. E eu acho que a gente falou sobre deu para cobrir bem, né? Assim, a proposta da live de trazer essas informações do CNOR. E aí eu deixo aí a palavra com você para alguma consideração final que você queira fazer. Eu te agradeço o espaço, né? Que é, como eu te falei, existe uma carência desse espaço de divulgação do Sistema Nacional, né? Das AORs e do CNOR, porque apesar de a gente ter conseguido ampliar exponencialmente essa divulgação com a inserção nas redes sociais, né, nesses 3 anos a gente imergiu nas redes sociais, então o poder de alcance, de divulgação do nosso trabalho e de trazer pessoas para fortalecer esse trabalho aumentou exponencialmente, e essas ferramentas que que você me convidou e que nós fizemos hoje é mais uma ajuda nessa divulgação do projeto nacional de valorização do oficial R2, né, que durante esses 23 anos vem lutado pela valorização e vem conquistado muitas coisas, né? A própria carteira de identidade, quando foi no passado cancelada, né, pelo general Leônidas Pires, ela voltou a ser emitida pelo esforço do próprio CNOR, entre outras conquistas e fortalização e fortificação institucional, né, que não é de agora, essa força institucional do CNOR, não foi nesses 3 anos que foi conquistado com a minha gestão, foi uma luta durante 23 anos, foi uma conquista de várias mãos, né? E agradecer a todos os que passaram por qualquer hora do Brasil e pelo CNOR durante esses 23 anos e puderam dar uma parcela, puderam somar um tijolinho nesse muro nessa ponte, né? Vamos dizer muro, não, nessa ponte de aglutinação dessa grande maçonaria chamada Oficiais R2. Então, particularmente agradecer a minha diretoria, né? Meus dois vice-presidentes, Fernando e Ulisses, e meus diretores, que nesses 3 anos me ajudaram a fazer essa gestão sempre filantropa, né? Sempre procurando servir e procurando trabalhar pelo coletivo, né? E não pelo individual. É isso, e eu te agradeço o espaço. A gente que quer te agradecer, Rogério, pela tua disponibilidade de sempre, né, de estar aí envolvido com essa causa, como você disse, de uma forma abnegada, né, sem ganhar nada, sem ter nenhum interesse, a não ser realmente juntar esse grupo, né, dos oficiais R2. Então, isso é um trabalho, tem várias mensagens aqui de agradecimento, de elogios a você, né, que não são Obrigado.
elogios da boca para fora, mas são reconhecimentos, né, pelo trabalho que você faz já há muitos anos, né? Que é uma coisa Obrigado. difícil, trabalhar com pessoas é muito difícil, né? E parece que esse pessoal da gente é um pouquinho mais complicado, né? E aí você está realmente de parabéns, eu lhe Impressão sua. agradeço. Queria agradecer também a todo mundo, né, que acompanhou a gente, né? Vou mostrar, para terminar, vou mostrar ainda aqui umas relíquiazinhas, né? Tem aqui esse aqui tem 29 anos também, né? Vai fazer 29 Olha anos. só, rapaz, o Tenente Tinoco. Tem aqui o nosso manual do aluno, ó, Peguei esse era aí também, eu peguei esse aí datilografado, também. É, datilografado na época. Olha as notas aqui, as notas, veja, rapaz, né? você é E dinossauro, tem hein, esse rapaz? Você não vai ter aqui, carteira militar, não. Você tem mais de 60 anos, viu? aqui a plaquinha de identificação, né, do nosso estágio como aspirante, né? São relíquias, né? Aí eu vou, Relíquias sentimentais, muito bom. a gente guarda, isso tem um valor, não tem preço, né? Como foi se coloca na propaganda do cartão de crédito, né? Credit card. Não tem preço. Eu tenho a revista também, eu guardo a revista, aquela revista nossa anual, né? Está guardada também. Aí eu vou fazer o seguinte, para quem a gente está aí com 12 pessoas, né? Que os heróis da resistência que aguentaram a gente até agora, né? Aí eu vou fazer o É, seguinte, eu tenho aqui 3 DVDs, esse aqui, Os Boinas Verde, esse certo. aqui, O Agente Secreto, e tem esse aqui, Os Canhões de Navarone, né? Aí o que é que a gente vai fazer? Vou me organizar aqui, logo quando a gente terminar, eu vou fazer uma postagem. Aí eu vou pedir que quem está nos acompanhando, faça um comentário na postagem que eu vou fazer. E tem um programinha aqui no computador, acho que daqui negócio de 10 minutos eu vou conseguir sortear aqui esses 3 DVDs com 3 pessoas, né, que estão acompanhando a gente e que vão comentar essa postagem que eu vou fazer. Aí eu vou transmitir ao vivo o sorteio, é um programa que a gente coloca lá e as pessoas que vão comentar, elas vão ficar habilitadas a participar do sorteio, né? Então aí eu peço que quem quiser participar do sorteio desses DVDs, aguarde um minuto enquanto eu faço a próxima postagem, que é uma postagem, eu acho que eu vou fazer uma foto, só uma foto da gente aqui, para que as pessoas comentem embaixo para poder o aplicativo fazer o sorteio entre as pessoas que vão comentar, né? Uma forma também de agradecer aí quem ficou com a gente agora. Certo. Ok? Pronto. Então, está encerrada a live. Obrigado, Rogério. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. E espero só mais um pouquinho eu fazer essa postagem. Comentem lá, façam um pequeno comentário para poder conseguir fazer o sorteio. Ok? E também queria desejar mais uma vez feliz dia do Oficial R2 para todos os oficiais R2 do Brasil e aspirantes também, oficiais R2 do Brasil. Estão Também. sempre com a gente. Aí, ó. Isso. Valeu. Tamo junto. Obrigado, Ok. obrigado pela live, Encerrando. Tinoco. Um abraço. Valeu. Obrigado.